Olá, amigos, mais uma vez juntos para o nosso estudo sobre desobsessão. Vamos juntos com Deus, com Jesus, na certeza que eles estão aqui através dos seus enviados e todos aqueles que querem esse aprendizado para a nossa evolução. Que o Pai da vida nos auxilie. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós vamos ver hoje o capítulo 14, o modo de ação do obsessor, que nós estamos fazendo o estudo do livro da Sueli Calda Schubert, Obsessão e Desobsessão, né? Então vamos lá. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-a às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Claro, não podia ser diferente, né? Que ele fala aqui que nós estamos desguardados das reservas morais, porque senão não alcançariam a gente, não é isso? Então o obsessor só consegue atingir seu objetivo porque estamos na mesma faixa vibratória, ou seja, nossos pensamentos ainda têm muito daquilo que eles estão acostumados e buscam. Eles não andam em terreno que não conhecem, nem em terreno elevado, onde eles não podem alcançar. Esse primeiro parágrafo que eu li está no livro do Manuel Filomeno de Miranda, Sementes da Vida Eterna, no capítulo 30. E agora vamos ao que a Sueli fala, né? Consciente ou inconscientemente, usando ou não de artifício e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando das brechas morais que encontra em sua vítima. Os condicionamentos do pretérito são como ímãs a atraí-los, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo, que tanto pode começar no berço como na infância ou em qualquer fase da existência daquele que é alvo do seu interesse. Quer dizer, não tem idade, né, do modo de agir do obsessor. É o momento que ele encontra a oportunidade, ele age. Obsessões existem que apenas dão prosseguimento na Terra à obsessão pré-existente no plano espiritual. Então ela fala aqui que pode ser que a obsessão já vinha no plano espiritual e quando encarnados, quando facilmente ele consegue nos localizar, continua a obsessão que já tinha iniciado lá no plano espiritual, né? Há casos em grande número que a ação do verdugo espiritual tem início em determinada época, apresentando-se de maneira declarada, ostensiva ou de modo sutil, quase que imperceptível, que vai num crescendo até o ponto em que se caracteriza perfeitamente o problema. É sempre assim a obsessão, nós não percebemos, normalmente ela é muito sutil, são um pontinho ali, uma coisinha aqui, uma irritaçãozinha leve, nós achamos que é normal, né? Não nos damos conta do orar e vigiar e não lembramos dos avisos de Jesus, né? E vamos deixando que a obsessão vá se instalando. Agindo na surdina, o obsessor se utiliza de todos os recursos ao seu alcance,
Sabe que o domínio que exerce sobre a sua vítima tem as suas razões nos dramas do passado, em que ambos se enredaram, gerando compromissos de parte a parte. Sente mesmo que não tem a cultura, instintivamente, que poderá interferir com seu pensamento na mente daquele a quem persegue, e também que a constância, a repetição exercerão uma espécie de hipnose que o medo e o remorso favorecem, conseguindo assim uma sintonia cada vez maior, até a subjugação, a possessão, dependendo da gravidade do caso e das dívidas que envolvem os personagens. Então veja que para ele interferir no nosso pensamento não é de uma hora para outra, né? Ele vem aqui conseguindo degrau a degrau uma sintonia maior através da repetição. Ele vai tentando hoje, tentando amanhã. Se a gente não fica sempre, né, vigilante, vamos caindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai chegar um momento que nós estamos fazendo tudo o que ele quer sem a gente perceber que se trata de uma outra pessoa aqui que não é o que a gente quer fazer, né? É o que o outro está induzindo a nós fazermos, que nós estamos sendo instrumentos do obsessor, mas porque nós queremos, estamos nos comprazendo com aquelas atitudes, porque quando a gente não gosta, a gente para, reflete, né, e tenta mudar essa situação, orar e vigiar, né? É aquele pensar, aquele pensamento que Frei Fabiano já falava, né? Todo dia à noite, ele, Francisco de Assis também, né? E Santo Agostinho, tantos espíritos que nos trouxeram esse ensinamento, né? Que eles refletiam ali se eles tinham feito algum mal, se eles tinham feito de algo errado, se tinham magoado alguém, se alguém pudesse ter ficado insatisfeito com qualquer atitude deles, e ali eles pediam então para que se renovassem no outro dia a ajuda de Deus e de Jesus, e com firme propósito de não errar mais se vigiavam, né, nos seus comportamentos. Mas nós vamos fazendo uma vez achando que podemos apenas pedir desculpas e vamos fazendo outra, e quando a gente vê, a gente já está fazendo muita coisa que a gente não gostaria e magoando muitas pessoas, sendo instrumento de obsessores. Nem sempre, porém, a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Há obsessões, sim, que apresentam essas características, né? Premeditação, quer dizer, um crime premeditado, né? E um crime cruel aqui, olha. Há obsessões, sim, que apresentam essas características, mas nem todas. Existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e pelos sofrimentos. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais do que o obsediado. Sua ação é desordenada e refletida, e ele sabe apenas que deve ou tem que pedir contas ou se vingar daquele que o tornou infeliz. Não tem noção do tempo, do lugar, às vezes esqueceu do seu próprio nome, ensandecido pelas torturas que o vitimaram. Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e mais cruéis, que os atormentam enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentarem os que são objeto de vingança ou de ódio. Os obsessores, que também são obsediados, conforme já comentamos no capítulo 5, né? Porque eles tendo um chefe, tendo também fazer o que outros querem, eles acabam estando também na posição de obsediados, né? Via de regra, os obsessores chefiam
outros obsessores, que tantos podem ser seus cúmplices por vontade própria ou espécie de escravos dominados por processos análogos aos usados com obsediados encarnados. Nós vamos parar aqui e na semana seguinte a gente continua esse capítulo, dividir em 4 partes para a gente ter um melhor entendimento. Então veja que o obsessor também não é feliz, né? Porque se ele fosse feliz, ele não se sentiria cansado, às vezes, como nós, tão como nós encarnados, né? Nós também nos sentimos cansados quando falhamos tantas vezes seguidamente, né? Mas por que será por que a gente não busca a reforma íntima? Por que a gente não faz essa vigilância, a conexão com Deus e com Jesus, né? A gente precisa fazer isso. A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas nós temos todas as ferramentas, né? O conhecimento já temos, precisamos agora partir para a prática, né? Eu trouxe aqui do livro dos Espíritos, o capítulo 5 da vida espírita, Relações Simpáticas e Antipáticas, as perguntas 301, 302 e 303, que nós vamos ver agora. 2 espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de seus pensamentos e suas tendências. Então veja que, a princípio, parece que a gente não gosta disso, mas nós já fizemos muitas vezes, é uma zona de conforto, é como um vício, né? Nós queremos parar de fazer alguma coisa, mas não podemos só pensar, eu quero parar de fazer. Uma vez que o vício já se instalou, nós precisamos mudar, né? Mudar as companhias, mudar até os locais onde frequentamos, mudar os nossos pensamentos no caso da obsessão, né? Toda vez que a gente sentir ou lembrar ou pensar uma coisa que já estamos querendo sair daquilo, vamos imediatamente orar e mudar o pensamento para uma coisa mais alegre, uma coisa mais proveitosa, mais útil. E assim é uma vez, é duas, não vai ser uma única tentativa não, porque foram anos que a gente deixou essas sintonias, essas ligações. Então agora também não vai ser da noite para o dia que nós vamos conseguir trocar o pensamento, mas nós nos esforçando, a ajuda vem, né? Principalmente se nós tornarmos os nossos pensamentos em boas atitudes, em ação, com amor, né? Então a gente vai receber muita ajuda, e ele também, porque ele vai percebendo que a gente acaba sendo um pouco mais feliz que ele, e ele vai ficar ali pensando também, por que já está feliz e eu não, né? Então o que ela está fazendo que eu não estou? E também às vezes eles mesmos mudam primeiro que a gente, porque eles têm um pensamento mais amplo no plano espiritual e não voltam mais a falhar, e a gente aqui na luta tem que sempre orar e vigiar e ter o pensamento firme, querendo a mudança, querendo essa reforma íntima, né? Então veja, essa simpatia é resultado de uma afinidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância dos seus pensamentos e de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade, né? Então não é um complemento um do outro, mas é a simpatia, a sintonia, mesmos pensamentos e mesmas tendências, não é que completa um outro. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. A afinidade necessária constitui também,
consiste também na igualdade dos graus de elevação. Precisamos estar no mesmo nível vibratório, a mesma faixa vibratória, né? Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Sim, todos serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Quer dizer, mais fácil, né? Se nós ficarmos ali estacionados, vai ser mais fácil eles nos alcançarem, mas se a gente progredir, né? Evoluir, que é esse o sentido da vida, né? Aprendermos através do amor e através dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho, e mudarmos de lugar, né? Então não faz sentido a gente estacionar para que o outro nos alcance. Claro que ele pode nos alcançar nessa condição, mas por falta de boa vontade nossa. Do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, né? A instrução dos Espíritos, a lei do amor, e eu vou falar sobre o maior mandamento. O item 1, mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o versículo de 34 a 40. E o item 2, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas, também do Mateus, no capítulo 22, versículo de 7 a 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Está em Lucas também, no capítulo 6, o versículo 31. Então, nós vamos encontrar aqui muitas coisas, né, iguais. Veja que está em Lucas, em Mateus em 2 vezes, e vamos lá para o terceiro aqui. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos, e tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe que um lhe devia 10.000 talentos. E como que não tivesse como pagar, mandou que o seu senhor o vendesse a ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha para ficar pago a dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, e fazia-lhe essa súplica: tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E o companheiro, lançando-se aos seus pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu tudo satisfarei. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez com que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-se fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que havia acontecido. Então o fez vir o seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isto? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como eu também de ti me compadeci?
e cheio de cólera mandou seu senhor que o entregasse aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes no íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Está em Mateus, capítulo 28, do versículo 23 a 35. Amar ao próximo, aí o item já 4, né? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódio nem dissensão, mas haverá, sim, união, concórdia e muita benevolência. Eu vou até ler de novo para a gente não esquecer, né? Como é que a gente teria que tratar os nossos obsessores, os nossos próximos que achamos que são os nossos devedores. Olha, nós teríamos que dar um melhor tratamento, com mais indulgência, ou seja, esquecimento das ofensas, mais benevolência, usar de uma bondade maior do que aquela que nós temos recebido de Deus, de Jesus, desses espíritos e de tantos amigos e familiares que nos amam. Usar de bondade com esses obsessores, maiores do que aquelas que estamos recebendo. E com devotamento, porque se ele hoje nos persegue, como nós já falamos lá atrás, um dia nós o ofendemos. Então nós temos uma dívida mais antiga do que aquelas que eles estão nos cobrando. Devemos o devotamento, né, para alcançar uma vida de união, né, de concórdia e de benevolência. É isso hoje, gente. Vamos então pensar, refletir, né, como é que nós estamos agindo, orar e vigiar e a prática desses ensinamentos. Desejo uma boa semana a todos e que Deus e Jesus nos auxiliem para essa nossa mudança, para a nossa boa vontade se fazer mais firme. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.